Vamos tentar de novo. Acabei de cair, voltei, mas acho que foi a Melis que caiu lá. Então, só para dar uma introdução rápida, que eu já tinha feito essa introdução no vídeo anterior, nós estamos numa série de live que visa tirar dúvidas dos clientes em relação a assuntos diversos. E eu estou chamando especialistas para tirar essas dúvidas. A convidada de hoje é a Melissa, de onde eu envio todos os meus exames, o Melis Lab, e ela vai nos esclarecer dúvidas importantes que os proprietários sempre ficam em dúvida se a gente está fazendo exame de rotina por fazer, se o cachorro não é muito novo, não é muito velho, se vai adiantar alguma coisa fazer exames laboratoriais, né? Então, nós vamos entrar nessas questões. É para ser uma live rápida. Vamos ver se agora roda, né? Deixa eu ver se a Melis entrou aqui. Obrigada a quem tá firme aí, confiando que vai dar tudo certo. Já entrou aqui. Vamos ver. Te aceitei aí, Melis. Cheguei! Consegui! Uhul! Deu tudo certo! Ai, Que graças a maravilha! Deus! Essa tecnologia, né? Tá me enxergando Amiga, legal? eu quero. Tô te enxergando muito legal, tu tá maravilhosa. Eu saí de casa e vi o povo correndo na rua na chuva, tipo, literalmente fazendo exercício. Bom dia, Ridículo. primeiramente, né? Bom dia a todos. Melis, eu quero que tu te apresente pro pessoal, só para saber quem é essa pessoa maravilhosa que você fala. Então, bom dia a todos que estão na live, que são pacientes, clientes da doutora Pauline. Eu sou a Melissa Bossardi, eu trabalho na área de exames laboratoriais desde 2013, então é uma vida. A Pauline me conhece desde o início também do nosso trabalho. E eu faço o quê? Tá? Eu sou a gestora, a proprietária, a patologista clínica desse laboratório veterinário que recebe as amostras das clínicas. Então, exemplo, Pauline vai solicitar um exame pré-cirúrgico para um paciente, ela faz essa coleta de sangue na clínica dela, ela solicita a busca dessa amostra, o meu motoboy vai até a clínica dela, traz para cá, a gente processa e libera o resultado. Então, esse é o meu trabalho todos os dias. Eu trabalho fazendo análises de amostras de sangue, de urina, de fezes, para justamente dar um norte para o veterinário saber como conduzir um tratamento, para ter um diagnóstico, para acompanhamento, tá? E é muito tranquilizante para nós, veterinários, ter um laboratório assim para nos auxiliar, porque sempre quando a gente se aperta, né? Porque eu sou clínica geral, então tem muita coisa que a gente não tem fresquinho na cabeça, né? Às vezes aparece um. Tem casos que se repetem na consulta clínica, né? Mas tem casos que vêm que são uns dinossauros, assim, a gente não sabe de onde vem. E às vezes a gente se liga e o que tá acontecendo com esse exame, pelo amor de Deus? E a Melissa sempre diz, olha, isso aqui tem cara de tal coisa. E aí nos ajuda no diagnóstico também. Então não é só um laboratório mecânico que a gente envia exames e recebe o laudo, a gente tem um convívio muito legal para tirar dúvidas também, né? Um suporte bom. Uhum. E então, assim, Melis, como o Instagram me corta depois de 1 hora de live, Não, nós vamos ter que ser bem objetivos. Uhum. Vamos ser bem objetivas. Então, a primeira pergunta recorrente que eu recebo e que eu também tento esclarecer para os proprietários, porque qual é a importância dos exames pré-operatórios? Muitos animais a gente castra, por exemplo, antes de 1 ano de idade, né? Antes de entrar no primeiro cio, antes do machinho erguer a perninha, né? De fazer xixi, antes de entrar na puberdade. Então, a gente vai falar assim sem ser muito técnico para que os proprietários consigam entender a nossa linguagem, né? E tem gente que acha, mas ele é tão novinho, não tem problema nenhum. Qual é a importância do exame de sangue pré-operatório? Se tem uma idade mínima que se faz, né?
E o que que a gente avalia no perfil básico, que é o que a gente geralmente pede se no exame clínico não apresentou nenhuma alteração, a gente geralmente pede o perfil básico. Ó, quanto aos exames pré-cirúrgicos de um paciente jovem, o que que a gente vai pensar? Normalmente, se nós temos um exame clínico perfeito, esse animal não apresenta nenhuma alteração na ausculta cardíaca, pulmonar, na palpação abdominal, se ele parece todo saudável, pode ser que por fora ele esteja saudável, mas no sangue a gente vê coisa que a clínica não vê. O exame mostra antes. Então, assim, quais são as doenças que podem estar acometendo um filhote que aparentemente é saudável e que pode te levar a um problema, né, durante esse procedimento cirúrgico? Existem doenças congênitas, eles nascem com essa disfunção hereditária. Pode ser disfunção de plaquetas, de tempos de coagulação. Então, esse paciente, no momento da cirurgia, pode sangrar. Sangrar. E aí a gente começa a entrar em pânico, o cirurgião entra em pânico, esse paciente está sangrando, mas como ele era tão saudável? Se nós tivéssemos feito um exame pré-cirúrgico, nós teríamos visto alterações em plaquetas, alterações em tempos de coagulação, indícios de um quadro anêmico de repente. Então, indiferente da idade, quanto jovem ou jovem muito jovem ou jovem mais, né, próximo de 1 ano, sempre, todo paciente jovem, por mais saudável que aparente, deve ser sujeitado a um exame de sangue. Eu vou dar um exemplo. O meu filho fez remoção de adenoides e amígdalas com 3 anos e meio. Ele fez exames pré-cirúrgicos. Então, não interessa a idade, a gente tem que estar respaldado para ter essa segurança durante o transoperatório, para não ter nenhum susto, né? Além disso, tem uma outra questão quanto aos animais jovens. Eles são jovens e saudáveis por fora. De repente, ele pode ter entrado em contato com algum agente patógeno, algum vírus, e ele está só incubando esse vírus e não está apresentando sinal clínico ainda. Mas o exame vai me mostrar alteração em leucócitos, vai me mostrar uma leucopenia, vai me mostrar um desvio, vai me mostrar antes de ele apresentar a doença clínica. E agora, quanto aos pacientes mais velhos, então a partir de 1 ano até 20 anos, quanto maior a idade, quanto mais velho o animal, mais senil e idoso, mais importante se faz o exame pré-cirúrgico. Por quê? Normalmente, esse paciente idoso não vai fazer um procedimento eletivo mais. O procedimento não é mais eletivo, não é mais porque eu quero só castrar. Eu provavelmente vou castrar porque ele tem uma infecção. Eu vou operar uma mama. Eu vou fazer uma cirurgia óssea, né? Então, assim, aí fica mais óbvio ainda a importância desse exame pré-cirúrgico, porque esse animal provavelmente já tem algum distúrbio em função de um quadro infeccioso, em função de um quadro anêmico, em função de um tumor, que é a causa da cirurgia. Então, mais importante se faz saber como ele estava antes para se respaldar. Por exemplo, se eu vou submeter um animal que clinicamente está saudável, de 10 anos, que tem um tumor no baço, né? E acontece, tumor de baço é um tumor muito frequente em cães, de qualquer espécie, qualquer porte. Então, qual que é a segurança que eu tenho que ter? Não seria interessante saber que pode ser que esse animal sangre tanto na cirurgia que eu precise transfundir. Então, o que a clínica faz? Ele vai mandar a amostra do sangue desse pet, eu vou fazer uma compatibilidade sanguínea com uma bolsa do nosso banco de sangue e você vai entrar em cirurgia com uma bolsa de sangue do lado, como suporte cirúrgico. Se esse paciente sangrar e vier a precisar da bolsa, a gente reduziu o risco transfusional, de reação transfusional aguda, a quase 0, em função de que a gente fez uma prova de compatibilidade. Entende? Então, é por questão de segurança que se fazem os exames pré-cirúrgicos. E eles são obrigatórios. Eles não são obrigatórios numa lei, não existe uma legislação. Mas hoje em dia não é por segurança jurídica. Ah, eu vou fazer porque pelo menos eu fiz. Não. É a importância que o veterinário dá para aquele paciente. Isso é questão de preocupação com essa vida. O fato de requisitar exames pré-operatórios pode ser uma forma do proprietário nivelar se aquele veterinário é responsável ou não. Com certeza. Né? Porque, assim, eu vejo muitos clientes que dizem assim, porque eu já tenho até uma mensagem pronta no WhatsApp, quando me perguntam assim, eu quero castrar o meu cachorro, tem muito isso. O que eu preciso fazer? Aí eu digo, aí já tem uma mensagem pronta, marcar a avaliação
em jejum, porque vai ser coletado o exame de sangue, Já tenho tudo pronto nisso. Eu mando geral para os clientes. E muitos nem me respondem depois. Porque ele vai bater, às vezes, na porta de uma clínica e diz assim, só trazer em jejum. Ainda pedem o jejum, graças a Deus. Né? Só trazer em jejum que a gente faz. Né? Só que o animal... A escolha do exame pré-cirúrgico também é individual. Não existe um perfil geral para todos. Eu não vou pedir perfil básico do filhote ao idoso. Cada um tem que ser feito no algoritmo desse paciente. Então, assim, é um paciente idoso, eu já tenho probabilidade de ter um distúrbio de lipídios, então eu já tenho possibilidade desse paciente ter um colesterol alto. E qual a importância do colesterol alto? Gigantesca, porque ele pode ter uma doença de base. Então, no paciente idoso, eu já vou pedir colesterol, triglicerídeo, sódio e potássio, né? Num paciente mais jovem, eu vou pedir a glicose, eu vou pedir os tempos de coagulação. Então, são exames diferentes que a gente joga. Quanto mais senil e mais grave o processo, mais exames eu peço. Mas não é uma questão de pedir o exame porque eu quero me defender. Não, eu quero saber com o que eu estou lidando. E é o exame que vai mostrar, né? Porque também os protocolos anestésicos mudam, dependendo... Porque tem casos que o exame deu alterado, tu vai ter que operar mesmo assim, né? Isso aí. Mas que nem tu disse, tu consegue te preparar dentro do bloco cirúrgico para que tenha um sucesso na cirurgia, para que um dia o cliente não chegue aqui e diga assim, eu não tenho coragem de anestesiar porque uma vez eu levei e morreu, não sei o quê. Pode acontecer, né? O processo anestésico, ele é perigoso até para um animal que se demonstrou sadio no exame de sangue, no exame clínico e tudo mais. Pode acontecer. Sim, existem fatores individuais, sensibilidades a medicamentos, coisas que são intrínsecas e a gente não tem como saber. Então, o risco é inerente. Isso. A gente sabe que existe o risco, sempre vai existir risco. Mas quanto mais a gente tentou esclarecer a situação, mais seguro a gente vai, né? A gente reduz o risco. Isso. Então, nossa próxima... Acho que essa pergunta já ficou bem... top, né? Esclarecida. Aqui, ó. Qual a importância dos exames laboratoriais para diagnóstico durante as consultas? Eles podem definir o diagnóstico da doença? O que acontece? Com exceção dos pacientes que vão fazer protocolo de vacina, com exceção dos pacientes que vão fazer somente esse acompanhamento pediátrico. Estamos falando daquele paciente que faz um check-up anual, o que deveria ser feito sempre, ou aquele paciente que foi por algum motivo, que é a maioria dos casos. É muito raro a pessoa buscar um check-up. Ela está indo porque ela tem uma queixa. Essa queixa é um distúrbio de comportamento E o que acontece? O tutor observa alguma alteração em comportamento, ele não é médico veterinário para saber o que está levando aquilo, então ele leva ao veterinário, né? Ou ele viu evidências de algo errado, ele viu sangue na urina, ele viu vômitos, né? Então ele leva ao veterinário, o veterinário, ele já tem 50% do download do diagnóstico desse cachorro. Por quê? Porque ele é formado em veterinária, porque ele conhece a fisiologia, ele conhece a anatomia. Quando ele examina minuciosamente esse animal, ele faz palpação de todos os linfonodos, ele faz palpação abdominal, ele inspeciona esse animal, ele já tem o norte. 50% do diagnóstico está feito na cabeça dele, com as possibilidades do que possa estar acontecendo, né? A probabilidade do que é o quadro desse paciente. Existem doenças que só vão se comprovar com exames. Os exames são confirmatórios. Então, o veterinário vai solicitar exame para dar um norte ou confirmar aquilo que ele já suspeita, né? E como eu digo, 15 anos atrás, não era um hábito fazer exame de sangue. Se você 15 anos atrás chegasse para os colegas mais antigos, não é julgar porque são antigos. Os colegas antigos são os melhores. É cultural, muito. Né? Eles sabem muito. Não, praticamente... não é nem cultural, era a falta de acesso a isso. Não existia exame. Também. Então, se você chegasse 15 anos atrás para um veterinário clínico, um clínico excelente, e falasse, vamos fazer hemograma desse cachorro, ele vai fazer, como assim? Que hemograma de cachorro? Isso nem existe. Então, exemplo, né? Aquilo não era acessível naquele tempo. Hoje, por estar mais acessível, pela quantidade de laboratórios veterinários, que tem veterinário dentro,
a possibilidade de que esse laboratório veterinário também presta um serviço de assessoria, faz parte do trabalho. Não é um plus que a gente dá, que a gente quer trocar uma ideia sobre o caso, a gente faz parte do trabalho orientar, né? Então, com isso, tem ficado frequente a possibilidade de fazer esses exames para justamente confirmar a suspeita do veterinário. Então, assim, às vezes eu tenho uma miscelânea de sinais clínicos no consultório, eu não sei nem para onde ir, eu começo com os exames. Ou então, eu tenho suspeitas, fortes suspeitas de que está se tratando desse problema, de uma infecção, de uma inflamação muito grave em algum órgão, ou uma neoplasia, um tumor, então eu faço o exame para confirmar. É assim que tem sido feito, e hoje em dia é um hábito que se vai em consulta clínica, e geralmente, como eu disse, 90% tem queixa, e com certeza vai ser complementado com exames de sangue. Com certeza. Então, os exames realmente nos ajudam a fechar diagnóstico, né? Uhum. E então, assim, a próxima pergunta é: a gente pode prevenir doenças a partir de um exame de sangue? Porque eu oriento sempre os meus clientes, aí tu pode até me corrigir se eu estou fazendo isso muito tarde, que a partir dos 5 anos de idade eu peço, vamos fazer um exame anual desse cachorro. Exame de rotina, né? Inclusive, quando o cão chega aos 5 anos de idade, eu começo a dizer para os clientes fazer exame anual, eu nem cobro consulta desse animal. Eu digo, vem, faz o exame de sangue, se apresentar alguma alteração, aí a gente consulta. Só para que o cliente comece a se incentivar e interiorizar aquela necessidade de fazer anualmente um check-up no animal, né? Então, os exames podem prevenir doenças que estão silenciosas no paciente? De que forma isso pode nos ajudar a nem deixar essa doença se desencadear? Isso. Então, assim, eu acho que o termo não seria prevenir a doença. Seria prevenir a progressão de um quadro que já está se instalando. Então, sim, como que a gente faz isso, tá? Existem doenças degenerativas, autoimunes, distúrbios que são intrínsecos, eles estão ali, existia um fator genético que esse animal eventualmente ia apresentar. E como que a gente enxerga que ele vai desencadear essa doença? Porque algumas doenças, eu vou dar um exemplo. Ontem eu dei uma aula sobre endocrinologia, e a aula de endócrino, quando a gente falou de hipotireoidismo, foi a mais cabeluda, assim, porque o diagnóstico do hipotírio não é de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque a doença hipotireoidismo, ela começa com um processo de destruição da glândula, e até que esse hormônio funcional, que é vital para a vida, é vital para o organismo continuar, se faça ausente e apresente os sinais clínicos, podem levar anos. Então, o que acontece? Se eu suspeito, e durante uma grande janela, eu não confirmo essa doença. Quando é que eu vou confirmar o hipotírio? Quando eu já tenho falta desse hormônio. Quando que eu já tenho falta desse hormônio? Quando eu já tenho consequência. Quando eu já tenho um animal apresentando falha na pelagem, quando esse animal já está com poliúria, quando esse animal já está com, né, todos os distúrbios endócrinos e metabólicos por causa que essa doença já se instalou, só que isso começou lá atrás. Então, a importância do exame para prevenir a doença, ele não é prevenir, porque eu não posso impedir que o meu animal se exponha a uma doença, a não ser que eu pense em biossegurança. Então, se eu quero evitar que ele pegue uma doença viral, eu vou evitar levá-lo em locais onde animais não estão vacinados. Eu vou evitar levar, entende? Mas o que eu faço? Eu digo assim, ó, o exame check-up anual é obrigatório. Eu digo obrigatório porque a gente observa o quê? Um padrão. O que é normal para o meu cachorro? Todos os exames do meu cachorro dão na faixa de, né? Esse exame de fígado, esse de rim, essa enzima, eles estão sempre nessa faixa. Daqui 3 anos, eu faço um desses exames e uma dessas enzimas está 2 vezes o valor. Pode ser que esteja 2 vezes o valor e ainda dentro do valor normal, né? Só que não é o normal para ele, entende? Então, eu observo uma tendência fazendo esses exames periódicos, né? Que esse animal está passando por algum desafio num órgão, ou que ele está passando por algum processo inflamatório, ou que ele está passando por uma disfunção renal. Então, eu vejo a tendência fazendo os check-ups anuais. Só que se eu nunca fiz exame no meu cachorro, tá? Exemplo.
Você nunca fez exame no cachorro. Ele chega na clínica com 8 anos. Vamos fazer um check-up? Vamos. A creatinina dele é desse valor. 1,3. Tá dentro do valor de referência. Mas, se eu tivesse feito exames todo ano e visse que a creatinina dele era 0,9, eu ia saber que ele estava tendendo a uma doença renal e eu ia ir para o nefrologista ou eu ia fazer uma conduta específica para ele. Mesmo um clínico geral faz uma conduta especial, investiga esse rim. Evita que ele chegue num quadro de doença renal num plantão, entendeu? Sim. E tu tem uma idade que tu indica para começar esses exames ou é desde que nasceu? Olha, eu acho que assim, ó, como eu falei, existem doenças genéticas hereditárias que elas vão aparecer em animais jovens. Eu faria e eu faço nos meus animais todo ano. Eu começaria com 1 ano. Idade adulta. Entrou em idade adulta, check-up uma vez por ano, tá? Agora, animal senil com 7 ou 8 anos, a cada 6 meses. Animal com doença já instalada, que já se sabe dessa doença, mais frequente ainda. Eu tenho um exemplo para te falar da frequência dos exames, tá? É um caso à parte, porque é um paciente oncológico. Tem um paciente, é um cliente, e ele é paciente de uma oncologista maravilhosa aqui de Caxias. Ele tem a recomendação de fazer os exames a cada 2 meses para monitorar um distúrbio de medula que ele tem. Ele tem leucemia linfocítica crônica. Tá? Inclusive, ele já superou as expectativas de vida dele. Já, inclusive, ele tá, ó, 100%. Então, o que acontece? A recomendação é, óbvio que se fazem exames no momento do diagnóstico, depois se fazem exames seriados, mas para acompanhar, ele poderia vir a cada 2 meses fazer esse hemograma novamente. Só que a tutora pediu para fazer a cada 15 dias. E a veterinária falou, tá, tudo bem por mim, tu que sabe, não tem necessidade, mas pode fazer. De fato, não tem. Você já viu um oncologista pedir para fazer exame a cada 15 dias pro resto da vida? Mas o tutor se sentiu seguro. Então, tudo bem, né? Vai discutir, deixa ele. Então, a cada 15 dias ele vem. Num desses 15 dias, um exame saiu da curva, fez um disparo medular extremamente grave, agressivo, e o animal não tinha um sinal clínico. Ele não tinha febre, ele não tinha apatia, ele continuava comendo. O exame mostra antes. Quando a gente observa esse padrão, a gente vê que ali, opa, o que aconteceu? Ele voltou para onco e teve que reformular o protocolo dele. Porque ele não teria visto isso. Poderia ser que a gente tivesse perdido esse paciente se deixássemos esse quadro progredir. Então, por um exame, no meio desse período, intervalo, a gente viu o disparo que a medula fez e pôde mudar o protocolo. E ele não apresentava nada clinicamente, nada. Olha, como é importante isso, né? Mas foi uma intuição dela, né? Porque não é nenhuma indicação clínica e a gente fica até meio... Ai, socorro! É um excesso, pecou pelo excesso e eu nunca mais vou dizer que é excesso depois dessa, entendeu? Não tô dizendo que todo paciente oncológico tem que fazer, é uma questão individual. Ela quis, ela exigiu fazer o exame, não tem problema, né? Mas exame demais nunca é demais. Tu nunca vai ver uma alteração no animal por, no máximo, estressinho na hora da coleta, né? Que ele vai ter. Sim, exceto em pacientes que estão internados e que precisem coletar a cada hora. Existe necessidade de coletar a cada hora para aferições de alguma coisa em específico, mas não tem por que, às vezes, coletar um hemograma todos os dias. Enfim, cada um. Nesse caso é muito interessante, porque o protocolo só requeria a cada 2 meses. E ela disse, não, eu quero a cada 15. E graças à exigência dela, bater o pé, a gente achou isso e ele tá hoje vivo ainda. Maravilhoso, inclusive. Ah, meu Deus. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa que eu nem botei aqui nas nossas perguntas, mas me surgiu enquanto tu estava falando. Porque eu tenho muitos clientes, e todo veterinário tem, que dão comida caseira para os seus pets. Eles nem falam muito o que dão, mas a gente sabe que dão diversas coisas, né? E, às vezes, no exame pré-operatório, dá a fosfatase alcalina alterada, a ALT alterada. E aí eu pergunto se esse animal come comida caseira, né? A gente dá uma frutinha de vez em quando e tal. O que tu nota, assim, de alterações em exames em animais que comem, que não têm uma nutrição balanceada? Tu consegue perceber isso em exames de sangue? Ó, quanto à nutrição, tá? Eu sempre falo,
eu vou reproduzir o que a minha professora maravilhosa de nutrição falava. A nutrição é um barril. Lembra daquele barril de vinho, que é uma pipa? Como ele é feito? Ele é feito com várias ripas de madeira e uma cinta metálica que aperta elas todas, né? E você considerar que cada ripa de madeira, cada ripa é um pilar da nutrição. Um é carboidrato, um é proteína, um é gordura, um é mineral, um é vitamina, tá? Um é fibra. Se você considerar que cada pilar, né, cada barreira dessas, cada madeirinha dessas que compõe o barril, é um pilar da nutrição. O que acontece? Quando você complementa a ração com algo que é extra nutricional, por exemplo, se você dá uma ração nutricionalmente completa e você começa a oferecer alimentos caseiros, por exemplo, eu vou começar a botar carne, vou começar a colocar arroz, esse paciente vai se sentir satisfeito comendo arroz, portanto, vai reduzir o consumo da ração. Quando você come mais arroz e reduz o consumo da ração, aquela quantidade daqueles nutrientes que ele precisava receber, ele para de receber. Então, você vai ter um barril, digamos que ele acaba reduzindo o nível de proteína a longo prazo. Se a ripinha do barril, né, da proteína, que deveria estar aqui, está aqui, esse barril nunca vai encher. Esse barril vai sempre parar aqui. Isso é a saúde do animal. Quanto à nutrição, de qualquer forma, é muito sucinto, muito discreto a gente observar um desequilíbrio nutricional a nível de deficiência, de carência. Leva muito tempo. A gente fala aqui na faixa de 3, 4 meses, até esse animal começar a demonstrar uma deficiência nutricional em alguma vitamina, em alguma proteína. Só que enquanto isso, o organismo dele está sofrendo, tá? Se tem proteína baixa, ele não consegue fazer uma boa pelagem. Aí ele tem a queixa que o pelo dele não tá bom, vai pro pet, a culpa é do pet, entende? Então tem todo um contexto quando ele desequilibra a nutrição do pet. Então o que eu digo? Existem alimentos que são vegetais, existem complementos nutricionais que você pode dar junto com a ração. Só que quem vai dizer é o veterinário. O que ele pode dar? Se ele pode dar chuchu, quanto ele pode dar? Se ele pode dar maçã, quanto ele pode dar? Em que horário ele pode dar? Né? Se ele quer dar carne, então eu vou fazer o seguinte. Mas olha, eu acho ração tão artificial, eu gostaria de fazer que ele comesse uma comida saudável, porque ele come a mesma coisa todo dia, eu jamais faria isso. Então vai no nutricionista veterinário, que vai fazer uma dietoterapia caseira balanceada para esse pet. Porque simplesmente manter a ração e começar a complementar com arroz, com carne, você está desequilibrando nutricionalmente esse animal. E isso vai dar um problema lá na frente e bem difícil de reverter. Então, às vezes, nem altera o exame laboratorial, acaba não alterando. Não vai, provavelmente, de forma aguda não vai. Se ele está comendo uma comida gordurosa, com certeza a gente vai ver alteração hepática, tá? Porque o animal, o cachorro e o gato, o cachorro, ele não tem a mesma capacidade de se adaptar a alimentos diversos como nós. A gente consegue comer lasanha no almoço, pizza na janta e amanhã eu vou comer salada. E tá tudo bem. Agora, o cachorro, se ele fizer isso, ele faz uma desbiose imensa. Ele faz uma pancreatite. Porque o organismo dele, ele é adaptado para um estilo de alimentação que deve ser moderadamente alterado se preciso. Então, as pessoas não entendem que o cachorro não é como nós. Ele não pode jamais comer comidas com a quantidade de gordura que a gente come. E muito menos ficar variando a alimentação com esse tipo de introdução. E aí, quando a gente faz isso, ele vai para uma pancreatite, ele vai fazer diarreia, uma gastrite, ele vai, aí sim vai alterar o meu hemograma, vai alterar, vou ver anemia, vou ver infecção, inflamação, ok. Mas quando a gente está falando de desequilíbrio nutricional, porque ele há 4 meses está ganhando arrozinho e está deixando de comer ração, lá na frente a gente vai ver uma anemia carencial discreta, se a gente dosar B12, se a gente dosar ácido fólico, se a gente dosar ferro, aí lá a gente vai ver. Só que são exames específicos que nutricionalmente a gente pede pensando nisso. Mas os exames básicos a gente quase não vai ver. Então a gente tem que contar com o bom senso, né, das pessoas. Isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso te perguntar. Olha, eu acho que eu já te perguntei tudo que é perguntas frequentes, né? Tu foi maravilhosa, respondeu perfeitamente tudo e rápido. Tem alguma... Eu quero que tu fale sobre a transfusão de sangue, mas eu quero
que tu me diga se tem alguma coisa que eu deixei para passar de pergunta, porque eu acho que esse é o básico, né? Eu O acho principal. que tu tirou as dúvidas normais eu como... O que eu sempre falo? Quando a gente vai oferecer um serviço, quando a gente vai falar, sugerir para um proprietário que ele tem que fazer aquilo, eu sempre pratico a empatia. Como isso ia soar se eu fosse o tutor, né? Nossa, você tem que ter o grau de convencimento, mas não é porque eu quero convencer, é porque você está embasado em ciência. Então, assim, ó, o seu cachorro vai passar por cirurgia, porque essa cirurgia é corretiva para aquele procedimento. E é a mesma coisa para exame. Então, eu acho que essas perguntas, porque eu já cliniquei, eu acho que é isso também que me dá mais segurança no meu trabalho hoje, embora eu não clinico mais, eu não consulto. O que eu faço nessa troca com os veterinários, de conhecer medicamento, de conhecer sobre doses, é porque eu já cliniquei e me mantenho atualizado. Então, eu me lembro do cliente falando nessa época, na época de a gente ofertar exames, que essas eram as principais dúvidas. Qual que é a necessidade? Por que é tão importante? Tu tem certeza, mas o fulano faz sem. Eu acho que, para mim, essas perguntas que você fez já esclarecem muito. E se eles tiverem perguntas, se o proprietário que está aqui assistindo a live tiver alguma dúvida além disso, ele pode te perguntar, né? Ou para mim também. Claro, pode mandar direct, pode mandar mensagem. Isso. Perguntem para mim. Então, assim, exame de sangue não é bobagem, não é exagero. Exame de sangue é um termômetro para mostrar que tu é um proprietário responsável. Também é um termômetro para mostrar que o veterinário é uma pessoa responsável porque está te requisitando. Então, se tu for levar o teu animal num lugar fazer uma cirurgia e não for indicado exame, cuidado, né? Porque eu vou complementar, isso é importante. Eu vou complementar sim. Agora me ocorreu. Quando a gente falou esses 35 minutos que a gente está conversando aqui falando sobre exames de sangue, a gente está se referindo a exame de sangue feito em laboratório veterinário. Quando você estiver numa clínica, num plantão, ou numa clínica sem plantão, numa clínica, né, fazendo a consulta, e algum veterinário disser, eu vou fazer um exame de check-up no seu cachorro aqui na minha maquininha, eu já volto com o resultado. Perfeito. E aí as pessoas acham que isso é legal porque é super rápido e que a agilidade é o legal. Para ter uma ideia, eu levo pelo menos 30 minutos para fazer um hemograma bem feito, porque eu tenho que olhar a lâmina do sangue inteiro. Eu levo mais 15, 20 minutos para rodar os bioquímicos, isso se eu não tiver que repetir. Por isso que nosso tempo de envio de resultado é na faixa de 2 horas, porque a gente trabalha em cima de cada resultado e aquilo tem que ser conferido, tem que ser avaliado um com o outro, tem que ser estar correlacionado e ser coerente. Então, assim, exame de rápido, de máquina, não é hemograma, porque não tem patologista além do lâmina. Então, quando você diz assim, ó, eu fiz um hemograma, vem um extratinho de canhoto de máquina de cartão, não é hemograma, tá? Só para ficar bem claro. Ou um exame digitado, né? Que digitam ali no Word e aí tá tudo certo. Então, existe diferença da análise de um laboratório para uma clínica que tem os exames na própria clínica. Os exames bioquímicos, que são aqueles que se pede mais volume, esses até sofrem bem menos interferência com esse fator o fato de não ter um patologista clínico. Esses exames são provas bioquímicas, são reações químicas, tá? O que vai ser limitante nisso? Algumas máquinas que estão em clínicas, elas não conseguem detectar os níveis daquela substância lá do sangue. Exemplo, ele passa uma ureia e ele diz lá, ureia não, acima de 300. Mas quanto acima de 300? Ele não libera o resultado. Ele só diz alto. Sim. Então, ele tem que mandar o sangue para o meu laboratório analisar essa ureia para conseguir dar a leitura. É 700. E eu preciso saber se é 300, se é 700, se esse paciente vai fazer hemodiálise, se esse paciente interna o quanto antes, que conduta eu vou ter. Então, existem muitas limitações nesse sentido. E outra, quanto ao hemograma, tá? O hemograma, ele é na máquina que possuem as clínicas, é um contador de células. Contar célula, qualquer máquina conta. Mas olhar o sangue e achar, na morfologia da célula, achar se tem alguma doença dentro dela, se tem parasita, se tem hipocromia, se tem inflamação, só o olho humano do patologista clínico. Então, isso não é um check-up, isso é uma contagem de células. Contagem de células não me diz nada, tá?
E às vezes a pessoa paga o mesmo valor por um exame desses, ou mais, né, do que um exame que vai ser analisado, né? É legal olhar no laudo, né? Porque o laudo que vocês enviam vocês colocam que o exame foi analisado por lâmina e tudo mais, né? Nos exames que são feitos assim lá dentro do consultório, geralmente não vem com essas especificações. Então, é legal avaliar tudo isso. Existe uma resolução do Conselho Federal de Veterinária, desde dezembro de 2020, que começou, estabeleceu normas e critérios para um laboratório funcionar e também fala sobre as máquinas em clínicas. Para um laudo laboratorial veterinário ser um laudo, ele tem um mínimo de informações que ele tem que conter. Então, normalmente, quando a gente pega um laudo feito em clínica, esse digitado em Word, transformado em PDF, impresso, entregue para o cliente, ele tem essas divergências. Ele não está certo, ele não está correto respeitando a resolução. A gente já vê por ali que já não é um documento oficial, né? Então, são evidências que a gente tem. Tá. Então, para concluir, eu gostaria que tu falasse sobre o banco de sangue do laboratório e até fazer um apelo para quem tem animais sadios, né, para ir até o laboratório fazer essa coleta, porque eu tenho muito cliente e até amigos que me mandam mensagem, ai, meu bichinho tá precisando de sangue e tal, e coisa. Aí eu digo, olha, lá no Melis tem um banco de sangue, mas às vezes não tem o sangue, né, porque muita gente não sabe que pode levar o seu animal a fazer. É até um bem social que a pessoa faz levando o animal e ele tem benefícios por fazer isso, né? Então, quero que tu fale um pouquinho disso. Ó, vou contar sobre o Banco de Sangue. É um projeto que surgiu em 2017 e quando surgiu, foi um boom. Sabe com quem? Com o tutor do cachorro, do doador de sangue, que chegava aqui para doar e falava: que bom que o meu cachorro vai doar, eu também dou. Ele também vai ser doador como eu. O engraçado é que a gente observou uma crescente busca por doar sangue dentro de uma classe de tutores, de proprietários, de uma raça específica. Tipo, eu acho que é uma questão... Hã? Eu acho... Uma raça... Os cães dessa raça, eles têm um grupo do WhatsApp. Todos eles se encontram no parque, fazem eventos, e todos eles se divulgaram a doação de sangue no Melis. E eles vinham aqui com o maior orgulho de dizer, eu tô doando, mas eles não postam na rede social, eles não divulgam, porque eles não querem ganhar nada com isso, eles não querem dizer, olha como eu dou e eu sou fofo. Não, eles doam de coração. Então, a questão de buscar o banco de sangue para o seu cão ser doador é uma questão de empatia. Para mim, é uma evolução espiritual. A pessoa querer ajudar o próximo, ajudar os cães. E esse grupo é muito interessante, porque é um grupo gigante de cães dessa raça que nos procura para doar. Daí, segundo detalhe, tá? O que acontece? Quando não é dentro desse contexto de que parte do proprietário, essa empatia, essa questão, essa simpatia, eu simpatizo com a causa e vou doar. Quando que as pessoas procuram o banco? Quando elas precisam. Então, infelizmente, tem que doer para poder ajudar. Então, o que acontece? Sim. Eles vêm e buscam, olha, eu preciso de bolsa. Ó, nós não temos bolsa no momento, isso já passamos por esse quadro de não ter estoque. Eventualmente ficamos sem estoque mesmo, porque é uma questão de doação voluntária. A gente não tem canil nosso, a gente não cria animais para isso, a gente não explora animais para doar sangue. Não existe uma lei, mas espero que exista, porque tem bancos de sangue que tem criação de cães só para coletar. Mas a gente depende de doação voluntária. Então, a gente, né, faz ações, faz eventos. Então, como é que a gente faz para cadastrar mais doadores? Então, o cliente precisa de uma bolsa para o seu próprio pet. O pet vai passar por um procedimento, né? Aí o outro proprietário, o proprietário entra em contato e diz, ó, meu veterinário mandou procurar o banco porque eu preciso de bolsa. E a gente fala, não temos, mas a gente quer te ajudar, a gente faz os exames no doador. Alguns exames não vão ficar prontos hoje, a gente explica por quê, a gente explica que vai encaminhar, que existe o risco de não ter feito aquele exame. Mas, enfim, ele vem e traz um cachorro grande do vizinho, do fulano. Quando esse cachorro do vizinho ou do primo vem aqui coletar, ele fala, cara, eu não sabia que você existia, eu vou divulgar. E é assim que a gente divulga o banco. É com eventos como esse, na necessidade, baseado na necessidade que ocorre a divulgação. Então, assim, eu peço, por favor, quem tiver cachorro com mais de 28 quilos, que tem entre 1 e 7 anos de idade,
que tenha vacinas vermífugo em dia, nos procure para fazer um exame clínico, para fazer um exame de sangue, para ver se ele está apto para doar. Nesse dia, se ele estiver apto para doar, ele já pode doar. Ele doa o sangue, ele ganha todos os exames de avaliação. É obrigatório, a gente tem que fornecer esses exames para o cliente, porque eu tenho que fazer exames para saber se ele é um animal saudável, se ele não tem alguma doença silenciosa que pode ser transmitida para outro. Ele faz um painel de exame molecular de PCR. Então, assim, para mim, eu só vejo benefício. Se o meu cachorro doasse, eu só vejo benefício. Sim, porque tu acaba fazendo... Então, assim, tá, então eu percebi que meu cachorro precisa fazer um check-up anual, né? Agora eu aprendi nessa live que meu cachorro tem que fazer um check-up anual, mas ele é um cachorro saudável. Daqui a pouco tu pode fazer ele ser um doador anual, então, e daí ele faz o check-up. E outra coisa, assim, ele faz o check-up gratuito. De sangue, ela não é uma vez ao ano, ela é a cada 3 meses. Eu dou sangue no banco de sangue. Eu, infelizmente, não lembro de doar, mas quando eu vou doar, as pessoas me chamam no WhatsApp. Graças a Deus, as meninas do Banco de Sangue de Caxias, elas me chamam. Oi, estamos precisando, você pode vir? Por favor, tô indo. Porque eu esqueço de chamar elas, então elas me chamam. Aqui a gente faz a mesma coisa. Vocês não têm obrigação de nos procurar. A gente chama o doador para dizer, ó, chegou o período, pode vir, tá? E a doação é a cada 3 meses. Por quê? Porque não causa dano nenhum coletar a cada 3 meses. Mal nenhum. Já está comprovado com trabalhos. O que acontecia antigamente, tá? Já existia um banco de sangue que coletavam a cada 2 meses ou a cada 21 dias. E aí não dá tempo do cachorro não dá. Então, assim, ó, o que se fez? Um extenso trabalho e se chegou à conclusão de que 21 dias é um absurdo. 2 meses ainda não tá legal. Não faz mal, mas não tá legal. Só que o protocolo é no mínimo 3 meses de intervalo. E 3 meses de intervalo tá perfeito. Tá perfeito. Então, a cada 3 meses, o cachorro pode vir com certeza, com a vontade para coletar, tá? Certo. Então fica a dica aí pro pessoal. Eu também tenho que me lembrar de fazer esse apelo mais seguido na página da clínica, né? Né? Porque depende muito da gente também passar essa informação para os proprietários, porque às vezes o único veterinário que o tutor tem acesso é o veterinário do pet dele. Né? Depois ele leva cada semana no banho e tosa, mas acaba não tendo contato com o veterinário. Então, é responsabilidade nossa também, porque daqui a pouco um paciente nosso vai precisar e o banco de sangue não tem. E aí a gente fica como? Isso aí. Fica sem. Né? Então, acho que é isso, Melis. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Tu sempre foi muito querida comigo e quando eu te convidei, tu disse que sim na hora. Então, eu fico muito feliz. Espero que a gente ajude algumas pessoas nesses esclarecimentos. E se tu quiser dar uma palavrinha final. Eu fico muito feliz pelo convite, muito honrada. Aqui tem uma pergunta. Vocês fazem análise do sangue do doador antes de doar? Sim. Existe protocolo para o gato e para o cão. Cada um é diferente. Vou só falar rapidamente como é que funciona com o cão, tá? O cachorro... É minha mãe. Ah, querida! O cachorro que atende aos pré-requisitos, que ele vem ao banco de sangue doar, ele já tem que ter. Obviamente, ele tem mais de 1 ano, ele tem mais de 28 quilos e ele atende aos pré-requisitos. Ele passa para um exame clínico. Nesse exame clínico, a gente examina o cachorro e coleta sangue. A gente processa o sangue dele. Isso leva alguns minutos. O proprietário fica esperando, tomando café, enquanto a gente analisa o sangue. Se qualquer discrepância aparecer nesse exame, leucócito alterado, plaqueta baixa, hematócrito, a gente não vai coletar. Então, ele tem que estar 0 bala, 100%. Ele doa essa bolsa, tá liberado, depois ele ganha o lanche, ele ganha o vermífugo 1000 Bmax, fornecido pela Paiol, muito obrigada. E a gente tá com doação de ração também, a gente tá recebendo doação da Royal Canin, muito obrigada. Depois, essa bolsa não vai ser liberada imediato para uma clínica usar, ela vai ser examinada a nível molecular. A gente vai mandar esse sangue para laboratório, para PCR, vai fazer um painel bem grande e vai, depois que tiver ok, vai liberar. Tá? Perfeito. Então é isso. Então, muito obrigada, Melis. Agradeço, um beijo. Qualquer dúvida. Tenha uma ótima semana. Boa semana para todos. Segundou, vamos lá, partiu trabalhar. Beijão. Beijo, tchau, tchau.